é lançada na Câmara dos Deputados em Brasília a Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos povos indígenas. A coordenação ficará a cargo da deputada Joênia Wapichana, da Rede do Pará, a primeira mulher indígena eleita na história da democracia brasileira. Segundo especialista, investir em piscinões não evitará mortes por chuvas em São Paulo. Governador João Dória cortou 23% do orçamento da cultura no estado de São Paulo. A Polícia Federal encontrou provas de corrupção na delegacia que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco. Os atos de corrupção praticados por membros da Delegacia de Homicídios da capital do Rio de Janeiro teriam o objetivo de atrapalhar a elucidação do caso e envolveriam a participação de milicianos e da máfia do jogo do bicho. A repórter Viviane Nascimento tem mais informações. De acordo com o que foi publicado no site UOL, a informação foi confirmada por duas fontes ligadas ao inquérito da Polícia Federal que apura se houve obstrução às investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo a reportagem, pelo menos 2 delegados estariam na folha de pagamento da milícia conhecida como Escritório do Crime. E a propina era paga dentro da sede da Delegacia de Homicídios. Além do caso Marielle Franco, outros 7 crimes ligados ao jogo do bicho e a milícia também estão sob investigação. Uma das linhas da Polícia Federal é de que o grupo criminoso teria infiltrados dentro da delegacia. Rony Lessa, o ex-policial acusado de ser um dos executores da vereadora, se preparava para fugir quando foi preso e admitiu ter recebido informações sobre a operação policial. As suspeitas de envolvimento de policiais e políticos nesse caso não são novidade, tendo sido apresentadas até pelo ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, ainda no ano passado. Em fevereiro deste ano, a Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão, incluindo a casa de um delegado federal e um ex-deputado. O órgão, no entanto, não fornece mais detalhes sobre o andamento das investigações. Em apenas 3 meses, 15% dos brasileiros que entraram no Mais Médicos depois da saída dos cubanos abandonaram o programa. São 1.052 médicos que desistiram de atuar no interior do país, com alegações como busca por outros locais de trabalho e cursos de residência ou especialização. Como resultado da debandada dos brasileiros, ficaram sem nenhum médico municípios como Embu-Guaçu, no interior paulista, e Manaquiri, no Amazonas. De acordo com o Ministério da Saúde, a maioria das desistências dos médicos brasileiros acontecem em cidades com no mínimo 20% da população em extrema pobreza. Em Brasília, foi lançada hoje a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. E pela primeira vez na história, ela será coordenada por uma indígena. A reportagem é de Welson Kalinowski. Lançada nesta quinta-feira no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas é formada por 219 deputados e senadores para garantir o espaço de debate para as principais demandas da população nativa do país, representada por mais de 305 povos. Tem a missão justamente de resguardar os direitos constitucionais dos povos indígenas, colocar em pauta as prioridades para os povos indígenas e suas demandas em termos de consolidação de políticas públicas e também fazer frente para a defesa dos direitos dos povos indígenas. Joênia Wapichana, que coordenará a frente, é a primeira mulher indígena eleita para a Casa Legislativa na história do país. Como eu venho da Amazônia, como eu venho de uma comunidade indígena, é essencial que eu fizesse isso e chamar pessoas que também são sensíveis às causas. Então, eu acho que vamos dar bastante diferença, porque a voz indígena vai estar presente desde o momento da própria criação da frente. Gilberto dos Santos, do Conselho Indigenista Missionário, entende que no Congresso o desafio é impedir o avanço de mais de 30 projetos de lei da bancada ruralista, que reúne o agronegócio e as mineradoras, com o objetivo de reduzir as áreas de reservas. Há uma frente do agronegócio, principalmente, mas de outros interesses aqui da mineração, que tem buscado retroceder nesses direitos diuturnamente, buscando retroceder a antes de 88. No judiciário é preciso derrubar o marco temporal, tese que retira dos indígenas o direito à posse de territórios tradicionais.
se não for comprovado que eles ocupavam a área na época da promulgação da Constituição de 88. É um retrocesso, porque não se reconhece os séculos de violência que se abateram sobre os povos indígenas, expulsões, as mortes, o genocídio, enfim. Então, esse marco temporal, na realidade, é dizer que o Estado brasileiro legitimaria séculos de violência. Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental, ressaltou ainda a importância da frente na defesa do meio ambiente. Nós sabemos que os povos indígenas são daqueles que mais contribuem para a conservação das florestas. Uma boa parte do que restou de floresta em vários estados do Brasil são territórios indígenas. Então, a garantia dos direitos indígenas é também a garantia ao meio ambiente saudável. O presidente do Supremo Tribunal, ministro Dias Toffoli, adiou o julgamento da prisão após condenação em segunda instância, marcada há 5 meses para o dia 10 de abril. Toffoli deferiu o pedido da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e retirou o julgamento da pauta do STF. Agora não há mais prazo definido para que os ministros votem a pauta, que pode ter impacto sobre a situação de milhares de presos em todo o país, entre eles o ex-presidente Lula. Mais de 200 entidades participaram em Brasília de ato de apoio ao Supremo Tribunal Federal. O comentarista político José Lopes Feijó destaca que hoje, no Brasil, defender a Suprema Corte é defender a democracia fortemente ameaçada. A horda de fanáticos que se reúnem em torno do endurecimento do regime no país tem atacado pelas redes sociais ministros do Supremo e o próprio Supremo Tribunal Federal pregando seu fechamento, numa clara tentativa de destruição de uma das instituições da República e da destruição da Constituição brasileira, que é afinal o que eles querem. É preciso, portanto, que aqueles que defendem a democracia se levantem sim para defender o Supremo, mas mais do que defender o Supremo, defender a Constituição brasileira de 88 e os direitos que lá estão inscritos. E vai ser preciso muita mobilização, porque afinal de contas, o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal e a Constituição não são atacadas só por aqueles que estão fora dele, fora do Tribunal. Temos visto episódios de ministros do Supremo que atacam a própria instituição, como recentemente o ministro Luiz Barroso, que num evento onde ele foi palestrante de um grande jornal aqui de São Paulo, disse que se o tribunal resolver restabelecer a garantia constitucional da presunção de inocência, estará se colocando contra o sentimento da sociedade brasileira e que, portanto, o tribunal criará uma grande crise. Isto é um ataque de um dos juízes do Supremo à própria instituição, aonde ele deveria ser um dos seus maiores defensores. E o presidente Supremo, que recentemente, numa reunião, num churrasco, na casa do presidente da Câmara, defendeu a tese de que a Constituição precisa ser enxuta, precisa ser simplificada, ou seja, retirar direitos que estão ali inscritos. Essa é a tradução literal do que disse o ministro, porque ao tirar pedaços da Constituição, direitos serão destruídos. O que fazer quando aqueles que deveriam ser os primeiros a defender a instituição, de uma forma ou de outra, participam do ataque que lhe é feito? Precisa muita mobilização social daqueles que acreditam e defendem a democracia e a Constituição para impedir esta agressão a uma instituição da República que faz parte da construção da democracia. Depois de se eleger chamando de velha política os acordos no Congresso que permitem ao Executivo governar, Jair Bolsonaro dedicou o dia, hoje, a costurar acordos com velhos caciques da política brasileira. Estiveram no Planalto Marcos Pereira, do PRB, Gilberto Kassab, do PSD, Geraldo Alckmin, do PSDB, Antônio Carlos Magalhães Neto, do DEM, e Romero Jucá, do MDB. Após os encontros, tanto Kassab como Alckmin disseram que seus partidos apoiam a reforma da Previdência, mas não exigiram em troca cargos nem outro tipo de recompensa. Romero Jucá, investigado na Operação Lava Jato, defendeu um novo modelo de fazer política, argumentando que o antigo estilo foi derrotado nas urnas. Na internet, Jair Bolsonaro escreveu que os encontros foram em alto nível e que não se falou em cargos.
Comunidades quilombolas do Maranhão apresentaram hoje à Organização Internacional do Trabalho denúncia contra o governo brasileiro por graves violações diante dos planos de expansão da base de Alcântara. Em recente visita aos Estados Unidos, Jair Bolsonaro assinou um acordo para permitir que os americanos lancem foguetes da base espacial de Alcântara. O acordo prevê a expansão da área ocupada pela base. Para as mais de 150 comunidades quilombolas de Alcântara, não deverá haver expansão antes da titulação de terras de famílias que vivem há décadas na região. Eu conversei com a advogada Letícia Osório, representante dos sindicatos que apresentaram a denúncia à Organização Internacional do Trabalho, que explicou qual é a intenção dos quilombolas. Essa reclamação que foi apresentada à OIT, ela tem o objetivo de fazer com que o governo brasileiro cumpra com as suas obrigações internacionais, às quais ele aderiu voluntariamente, mas elas são vinculantes ao Estado brasileiro, e se refere ao convênio 169, relativo aos povos indígenas e tribais. E dentre as obrigações do governo está titular, garantir o direito à terra às comunidades e também fazer as devidas consultas sobre projetos e obras que, porventura, ele queira fazer no território. Então, o governo está violando esses direitos e o objetivo dessa reclamação é fazer um constrangimento internacional ao governo brasileiro para que cumpra com essas obrigações. O destempero do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao ser chamado de tchutchuca dos ricos, ganhou manchetes em jornais e comentários nas redes sociais durante todo o dia. O episódio encerrou a audiência de Guedes ontem na Comissão de Constituição e de Justiça da Câmara, em Brasília. O ministro tentou defender a reforma da Previdência, mas não convenceu. Veja como terminou o encontro. Por que o ministro, durante o processo eleitoral, os meses que antecederam a eleição, não apresentou e não debateu de forma pública essa reforma criminosa da Previdência que hoje está em debate aqui? Quero fazer um outro questionamento, ministro. Ele não era candidato. Por que ou quais foram os estudos, as projeções e as análises que o senhor produziu, que o Ministério produziu, para que fosse colocado pelo governo como prioridade a reforma da Previdência e não, por exemplo, a reforma tributária? Essa sim que acaba com privilégios. Quais foram as projeções, os estudos, que o senhor deve ter acesso e precisa apresentar aqui, que levou vocês a decidirem priorizar a reforma da Previdência, tão cruel aos mais pobres, ao invés da reforma bancária, dos seus amigos banqueiros? Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor. Depois do intervalo, centrais sindicais começam campanha para coletar assinaturas contra a reforma da Previdência. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net.
Olá, pessoal. Uma excelente noite a todos que nos acompanham. Vamos aos comentários. A Isabel Cristina: o Supremo tem que defender a Constituição, não agradar parte da sociedade interessada em destruir direitos. O Eduardo Selga participou escrevendo: o Brasil precisa garantir a existência da diversidade social, seja em relação ao meio ambiente indígena, seja em relação aos muitos grupos socialmente marginalizados. E o Ricardo Alves de Araújo: fica difícil acreditar no STF com esse presidente Toffoli e esse adiamento. Daqui a pouco eu volto com mais comentários, não saiam daí. O endividamento aumentou no governo Bolsonaro e atinge 62,4% das famílias brasileiras. As dívidas cresceram pelo terceiro mês consecutivo em março, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Esse é o maior patamar desde setembro de 2015. Em São Paulo, centrais sindicais iniciam campanha de coleta de assinaturas contra a reforma da Previdência. Veja na reportagem de Leandro Chaves. Apesar de jovem, foi pensando na sua aposentadoria que o Matheus fez questão de parar e assinar essa folha hoje pela manhã, no centro de São Paulo. A assinatura dele será uma entre as milhares que as centrais sindicais pretendem colher até maio. Um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência. Eu acho que essa reforma da Previdência não é para o trabalhador. Ela não é feita pelo trabalhador e não é para o trabalhador. A campanha vai passar por 27 estados e as assinaturas serão enviadas ao Congresso Nacional. Todas as centrais tiraram esse posicionamento de estar buscando como forma de mobilização esse abaixo-assinado, que vai ser um abaixo-assinado nacional. Todas as cidades do Brasil vai estar passando esse abaixo-assinado. A reforma da Previdência, ele é uma dívida de campanha do Bolsonaro com o sistema financeiro. Então não é de hoje que os bancos querem administrar a Previdência Social. Além do abaixo-assinado, a população também teve contato com o aposentômetro, a calculadora da aposentadoria desenvolvida pelo Diese, que permite uma simulação de quanto tempo a pessoa levaria para aposentar pelas regras atuais e quanto tempo levaria pelas novas regras. Trata-se de uma calculadora de aposentadoria, ela compara, a situação da pessoa hoje, se ela fosse se aposentar pelas regras atuais, com as regras propostas na reforma da Previdência. Então, pelos cálculos aqui, o que deu na minha simulação? Pela regra atual, você recebe 85% com 65 anos. Na proposta do governo, você só vai receber 60% também com 65 anos. Na regra atual, você teria que contribuir mais 30 anos para receber 100% e na proposta do governo mais 33 anos. O ato em frente ao Teatro Municipal contou com a presença de várias centrais sindicais, que também conversaram com a população sobre as consequências da proposta de reforma da Previdência. Ao propor um abaixo-assinado no Brasil todo, as centrais sindicais e os sindicatos querem mobilizar a sociedade, querem que o trabalhador, a trabalhadora, todos, enfim, que poderão ser prejudicados pelas mudanças, possam dizer um não a essa mudança, porque nós vamos enviar isso tudo colhido depois para o Congresso Nacional após o 1º de maio. Mais de 4 mil municípios percebem mais do benefício da aposentadoria do que do fundo de participação do município. O dinheiro da aposentadoria, que somado contabiliza 21 bilhões, que são as pessoas que recebem um salário mínimo, é dinheiro que vai para a economia, para o supermercado, para a feira, para a quitanda. Portanto, aquece a economia local. Mexer na Previdência é quebrar o país. Está prejudicando todos os trabalhadores, inclusive o setor rural, toda a classe está sendo atingida. Os professores estão entre os mais prejudicados com a reforma da Previdência. Para falar mais sobre as mudanças propostas e os impactos para a categoria, eu converso agora com o supervisor do Escritório Regional do Diese, em São Paulo, Vitor Pagani. Boa noite, Vitor. Seja muito bem-vindo aqui. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Vitor, para quem está em casa entender, como que é hoje e como que vai ser, então, a aposentadoria para os docentes com essa reforma? Tá. Primeiro, a aposentadoria para os docentes que tem uma especificidade são para os docentes da rede básica, do ensino básico, que é
educação infantil, ensino né? fundamental e ensino médio. Né? Hoje, os professores eles têm direito a se aposentar, no caso das mulheres, com 25 anos de contribuição comprovada no efetivo exercício do magistério, e no caso dos homens, com 30 anos de contribuição comprovada no efetivo exercício do magistério também, no setor privado. Tem idade mínima? No setor, na rede pública, onde está a imensa maioria dos professores, tem também uma idade mínima de 50 anos para as mulheres, 55 anos para os homens e, para ambos os sexos, 10 anos do serviço público e 5 anos no cargo. Né? O que está sendo proposto na PEC 6, né? Na proposta de emenda constitucional 6? É uma elevação, uma imposição de uma idade mínima de 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres, e uma elevação do tempo de contribuição comprovada para 30 anos. Para os dois também. Para os dois também. Então, na PEC não há diferenciação entre professores homens e professores mulheres, né? Professoras mulheres. E também tem uma redução substancial do valor dos benefícios que os docentes terão direito, né? Que é outro ponto importante, porque reduz de forma substancial e expressiva, assim, às vezes chega a 20% ou até mais % de redução do valor. Isso também, os professores da rede privada também entram nisso? Também, isso. Também os professores da rede privada, né? A gente sabe que a grande maioria está na rede pública, mas para a rede privada, que até então não havia uma idade mínima, agora eles estão estabelecendo a idade mínima de 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Perfeito. Bom, a gente percebe, né, pelo até o seu comentário, enfim, a gente também analisando o texto, de que as mulheres elas vão ser mais prejudicadas. Isso também é para as professoras. Também, sobretudo para as professoras, né? Porque essa reforma ela prejudica todo mundo, mas ela prejudica em especial os trabalhadores rurais, os professores e as mulheres. Sim. E a gente sabe que no magistério, cerca de 80% são mulheres, né? Então elas vão ser duplamente prejudicadas, porque a idade mínima da rede pública vai subir de 50 para 60 anos, né? Então são 10 anos a mais, né? E tem até uma certa incoerência, porque para as demais categorias foi mantido um diferencial nas idades entre homens e mulheres, e para os docentes não. Foi uma diferença bem grande, né? 10 anos. Aumentou 10 e colocou a mesma idade, né? Os 60 anos para ambas, os trabalhadores de ambos os sexos. Bom, a gente então vê que é bastante prejudicial para as mulheres, com certeza, né? E eles entram, os professores também entram naquela parte de transição? Entram também... Além do aumento da idade, por exemplo, e da contribuição, eles também entram na transição? Então, eles fizeram uma transição que é uma transição muito curta, né? Uma transição muito rápida. Então, poucos professores vão conseguir entrar na transição. E é uma regra de transição que, quando a pessoa vai se aproximando, a pontuação exigida vai se distanciando. Né? Então, é uma regra... Cada ano aumenta-se um ponto. Cada ano aumenta um ponto. Então, o pessoal até tem usado essa figura que é você correndo com o sol nas costas contra a sombra. Né? Você dá um passo e distancia também o momento da aposentadoria. Isso mexe já com quem já está prestes a se aposentar, por exemplo, Vitor? Isso mexe com quem está prestes a se... Vocês estão ali já fazendo a sua conta, ali que estão já vão ter que... analisando ali a aposentadoria, isso vai ser... Se a PEC for proposta como foi apresentada ao Congresso, isso vai afetar todo mundo, né? Inclusive quem está próximo da aposentadoria. E afeta também porque interfere no valor dos benefícios, né? Então, para conseguir os 100% dos benefícios, quem ingressou depois de 2004 vai ter que trabalhar 40 anos, né? Contribuir 40 anos. Então, a gente sabe que a profissão dos docentes ela é uma profissão desgastante, né? Muitos professores dão aula em mais de uma escola. O número de afastamentos por doenças bem grande. É elevado, né? Tem muito estresse, tem problema de voz, tem uma série de problemas de saúde
que dificultam, né, a permanência do professor durante tanto tempo em sala de aula, né? Então esse é Que é a aposentadoria especial, que a gente diz que eles fazem parte da aposentadoria ela especial. tem essa especificidade, né? Mas conceitualmente não seria uma aposentadoria especial, mas ela tem essa diferenciação que é um tempo de contribuição reduzido e uma idade, no caso do setor público, também reduzida, né? Ou seja, ninguém está tranquilo, né, Vitor? Nem quem vai se aposentar, está próximo ali chegando, nem os que vão se aposentar. E é um risco, né, que a gente tem de desvalorização do magistério, né? Então, assim, desprestígio, a gente já vê. Esse é mais um dos ataques que tem sido feito, né? A gente vê os professores que deveriam ser valorizados, sendo tratados, às vezes, até como inimigos, né, do projeto do governo. E, Vitor, é bem complexo, né, ainda as questões sobre a Previdência, mas no site do Diese, o telespectador pode entrar e conferir, sanar, né? Aí, bem rapidinho, Sim, só o site. No site, nós vimos até na matéria, né, houve o lançamento hoje do abaixo-assinado e fazendo uma divulgação dessa calculadora. É uma ferramenta, um instrumento, qualquer cidadão pode entrar e fazer essa comparação do como se aposentaria pelas regras atuais, com qual idade, com qual tempo de contribuição, com qual valor de benefício e como que vai ser prejudicado caso essa PEC 6 seja aprovada. Perfeito, Vitor. Obrigada, pelas suas explicações e até a semana que vem com o Diese. Tá, eu que agradeço. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades. Sexta-feira ensolarada em São Paulo, com máxima de 31 graus e mínima de 20. Chove em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta muito alto. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Sol forte pela manhã com aumento de nuvens à tarde. Previsão de pancadas de chuva isoladas. Máxima de 31 e mínima de 20 graus. Já em Mogi das Cruzes, sol e temperatura elevada. A partir da tarde, chove de forma isolada. Máxima de 32 graus e mínima de 20. Em Brasília, variação de nuvens pela manhã com períodos de sol. Previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 26 e mínima de 19 graus. Após as enchentes que atingiram São Paulo neste ano, o governo do estado e a prefeitura prometeram construir piscinões para minimizar os problemas dos alagamentos. Mas para especialistas, isso não resolve o problema. Veja na reportagem de Marta Raquel. Essa cena se tornou comum em São Paulo. Foi assim em 2017, 2018, mas em 2019 foi pior. No mês passado, as fortes chuvas que atingiram o estado deixaram rastros de destruição. Normalmente, quando acontece, o que é um pouco raro, de entrar na minha casa, vai até o rodapé só. Mas dessa vez a água, o que me assustou é que a água passou, chegou à altura da janela e ao invés de baixar, ela subia cada vez mais e a chuva continuava. Então, nesse momento eu já tinha pedido para o meu irmão ligar para o bombeiro, porque eu ligava e estava ocupado. Até que ele conseguiu a ligação, disseram que eles entrariam em contato, mas não entraram. Acredito que pelo fato de ter muita gente chamando, né? E quem ajudou a gente foi um rapaz. Nós temos um vizinho de frente que tem uma moto aquática em sociedade com mais 2 amigos. E esses amigos estavam rondando a região já salvando outras pessoas, retirando as pessoas das casas, né? E ele veio, retirou meu filho, depois a minha mãe e eu saí em seguida. Só neste ano, 35 pessoas morreram na capital paulista devido aos temporais. Na tentativa de resolver os problemas de alagamentos, o governador João Dória anuncia a construção de piscinões. Alternativa que para Luciana Travassos, professora de Planejamento Territorial da Universidade Federal do ABC, está longe de ser suficiente. Os piscinões, eles têm como objetivo, assim como as canalizações de córrego antigas, têm como objetivo diminuir a frequência das inundações. Mas em eventos de precipitação muito extremos, eles não vão funcionar. Para ela, um dos caminhos seria o fortalecimento da defesa civil. A gente precisa de uma defesa civil que esteja muito bem estruturada, e para isso precisa de recursos humanos, recursos financeiros, as institucionalidades precisam ser criadas e mantidas, né, as institucionalidades relacionadas à defesa civil.
O juiz Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, aceitou a denúncia feita pela Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal contra Michel Temer, a filha dele, Maristela, o coronel João Batista Lima Filho e a mulher de Lima, Maria Rita Fratesi. Com a decisão, os 4 se tornam réus em uma ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro. A suspeita dos procuradores é de que a reforma da casa da Maristela foi financiada com dinheiro desviado das obras da usina nuclear de Angra 3. O Facebook expôs dados privados de 540 milhões de usuários. Segundo a empresa de segurança UpGuard, os dados foram encontrados nos servidores de nuvem da Amazon e continham informações de curtidas, comentários, imagens, entre outras interações na rede social. Segundo a UpGuard, a maior parte do conteúdo foi postada por meio da empresa de mídia social Cultura Coletiva, com sede no México. O Facebook afirmou que todos os dados foram removidos. Segundo a imprensa internacional, a UpGuard já havia alertado sobre a brecha na segurança em 10 de janeiro, porém as medidas só foram tomadas nesta semana. Veja outros destaques desta quinta-feira. Autor do massacre na Nova Zelândia receberá 50 acusações de homicídio. Autoridades indicaram ainda que o atirador de extrema-direita também pode receber acusações relacionadas à agressão armada em recintos religiosos. Brenton Tarrant entrou em 2 mesquitas em 15 de março e atirou contra os fiéis. 50 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas. O atentado foi transmitido ao vivo pelo Facebook. Relatório preliminar aponta que falha em software do sistema de controle de voo derrubou o Boeing 737 MAX 8 na Etiópia. Ainda de acordo com o documento, os pilotos seguiram orientação da empresa para tentar evitar uma tragédia. O avião caiu em 10 de março, minutos depois de decolar de Addis Abeba, em direção a Nairobi, no Quênia. As 157 pessoas a bordo morreram. A Comissão Eleitoral da Turquia autoriza a recontagem parcial de votos em Istambul e Ankara nas eleições municipais do último fim de semana. Os resultados em ambas cidades apontam derrota do partido do presidente Recep Tayyip Erdogan, que pediu a revisão dos votos. O resultado marcou o primeiro grande revés eleitoral de Erdogan em 15 anos no poder. Sindicatos, trabalhadores e estudantes protestam em Buenos Aires contra as políticas de ajuste do governo de Maurício Macri. Eles exigem mudança na economia em um ano marcado pelas eleições presidenciais de outubro. Em 3 anos de governo, o país registrou uma queda acentuada no consumo e um colapso da indústria que sofre uma das piores crises da última década. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, adiou a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária prevista para maio. O motivo é que o local onde o evento sempre foi realizado, o Parque da Água Branca, na capital paulista, não foi liberado pelo atual governo do estado de São Paulo, de João Dória, do PSDB. A data da feira, que faz parte do calendário da cidade de São Paulo, foi remarcada para o início de agosto em local que ainda será definido. E depois do intervalo, ex-presidente Lula diz que prefere ser um preso digno do que um rato solto. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Pessoal, de volta com seus comentários, e eu leio da Marilu Dias. O STF plantou a destruição da Constituição e agora corre o desrespeito dos golpistas que eles ajudaram a empoderar. O Vanderlei Moraes, ainda bem que o povo está acordando sobre esse embuste que é a reforma da Previdência. Não saiam daí que daqui a pouco eu volto com o último bloco de comentários.
Um torcedor do Flamengo está internado em estado grave após ter sido agredido durante um confronto entre torcedores rubro-negro e do time uruguaio Peñarol. A briga aconteceu ontem na zona sul do Rio de Janeiro. Orla de Copacabana. Torcedores flamenguistas e uruguaios trocam agressões na tarde de quarta-feira. Durante a confusão, o empresário capixaba Roberto Almeida, de 60 anos, que organizou uma excursão com torcedores do Flamengo, foi atingido por um objeto na cabeça e, segundo informações da Secretaria de Saúde, segue em estado grave. Cerca de 100 torcedores do Peñarol foram detidos e só puderam assistir ao jogo no Maracanã depois do intervalo. Torcedores do Flamengo também foram detidos por causa do confronto, mas já foram liberados. O PSOL pediu à Assembleia Legislativa de São Paulo a cassação do mandato do deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, o partido de Jair Bolsonaro, por quebra de decoro parlamentar e incitação ao ódio. Após discurso de Érica Malunguinho, a primeira deputada trans eleita no estado, o deputado Douglas Garcia disse que expulsaria à tapa uma transexual do banheiro feminino se nele estivessem sua irmã ou sua mãe. A deputada voltou ao plenário para responder. Eu faço um pedido que o deputado seja investigado por quebra de decoro parlamentar. É a primeira coisa. Porque você falar que você é um deputado eleito, você está por mais de uma vez incitando o ódio e a violência. Você falou que iria tirar uma pessoa no tapa de um banheiro. Você sabe que discursos como os seus matam pessoas todos os dias. Eu exijo dessa casa que abra-se um processo de quebra de decoro parlamentar por incitação ao ódio. Isso é incitação ao ódio. Museus, bibliotecas, centros culturais, orquestras e companhias de dança estão sob ameaça. Assim como fez quando era prefeito de São Paulo, João Dória, agora governador do estado, promove um novo ataque à cultura, determinando corte de verba. A reportagem é de João Miak. Estes artistas estão preocupados com o futuro da cultura no estado. O governador João Dória cortou 23% do orçamento da cultura. São quase 150 milhões de reais a menos. Os jovens participam de atividades na Oficina Cultural Oswald de Andrade, uma das entidades que será duramente atingida pelo corte. Eu venho do interior de Pernambuco. E chegar aqui na Oswald, encontrar as pessoas que trabalham comigo, encontrar uma linguagem que eu gosto, é um respiro na semana, sabe? E perder isso, nossa, vai ser uma perda irreparável, assim, para mim, sabe? Tipo, para mim e para tantas outras pessoas que vivem, né, disso aqui. A gente traz liberdade e emancipação e a gente está num período de governos que são contra essa liberdade de pensamento, essa liberdade de expressão. E como nosso governador mesmo diz que a cultura para ele não é uma prioridade, né? Então é óbvio que essas coisas aqui, que são espaços super potentes de encontro, potentes de batalha, luta, resistência, são os primeiros a serem fechados. Quando foi prefeito de São Paulo, Dória cortou mais de 40% das verbas da cultura. Agora ele repete o gesto. O produtor cultural José Renato Fonseca afirma que muitos trabalhadores ficarão sem emprego e a população sem as atividades. Hoje a gente está com o indicativo da Alfredo Volpi e da Oswald de Andrade, de mais uma outra serem fechadas no dia 30 de abril, né? Esses locais, além de serem espaços históricos, absurdamente históricos no país, hoje eles recebem diversas atividades. A gente tem que falar pelo menos de 100 funcionários que vão ficar sem seus empregos e que estão de avisos prévios. E a gente tem que falar de pelo menos 5.000 pessoas, de usuários mensais desses espaços, pelo menos, que não vão ter mais aonde fazer as suas atividades. O investimento da cultura no estado sempre foi baixo. Em 2010, não representava 0,7% do orçamento total. Neste ano, com o corte, será de apenas 0,35%. A verba da cultura como um todo, dentro de um orçamento de Estado, ela é muito pífia. Então a gente está falando de um grande desastre que está para acontecer, repetido, né? A história se repetindo como tragédia de novo,
né, agora no âmbito do governo do estado. O deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, tomou 2 medidas para tentar barrar a redução orçamentária. Eu já acionei o Ministério Público Estadual, apresentei também um pedido de convocação do secretário, estamos realizando uma audiência pública e apresentei também um PDL revogando o decreto que congelou os investimentos nas áreas sociais. Nós estamos pedindo que ele entre em regime de urgência. O corte de verbas na cultura também atingiria o Projeto Guri, maior programa sociocultural do país. Mas a pressão popular fez o governador voltar atrás. A Frente Única da Cultura, aqui de São Paulo, espera que uma nova mobilização impeça o corte orçamentário. Vários movimentos da sociedade civil, cooperativas, grupos de artistas, coletivos, formas de organização estão tendo suas discussões, estão tendo suas plenárias, estão tendo suas conversas no sentido de organizar os seus movimentos e verificarmos como é que a gente vai agir, se vão ser através de passeata, manifesto, assembleia, audiência pública, mas sim, é uma forma de se pressionar. No Entrevistas desta quinta-feira, Juca Kfouri recebe a jornalista Rose Nogueira para bater um papo sobre uma mulher na ditadura. Presa e torturada, Rose dividiu cela com a ex-presidenta Dilma Rousseff. Eu considero a expressão luta armada. Quem fez a luta armada foi a ditadura, o Estado assaltado naquele momento. Terrorista foi a ditadura. Contra o povo brasileiro. Não é? Então, eles fizeram a luta armada contra o povo brasileiro. Eles se armaram contra o povo brasileiro. E, quando eles estão no outro lado, o que houve foi uma luta de resistência. Sim. Resistência é um dos direitos humanos. Sim. O Entrevistas vai ao ar logo mais às 10 horas aqui na TVT e pelas redes sociais. O ex-presidente Lula prefere ser um preso digno do que um rato solto. Foi o que ele disse agora à tarde ao jurista Afrânio Silva Jardim e ao jornalista Juca Kfouri, que o visitaram em Curitiba. Na saída, Juca contou o que mais ouviu de Lula. E aí o Lula é o Lula. O Lula só fala em projetos para o Brasil, só fala em quando eu sair daqui, só fala naquilo que o PT precisa fazer. Deu um exemplo. Dizendo, os petistas têm que ser igual aos pastores, tem que todo dia repetir as coisas para ensinar o que o Brasil precisa ser amanhã. Não adianta ter uma ideia brilhante e só manifestar a cada 40 dias na reunião do partido. Tem que ser uma pregação diária, tem que ser todo dia. Um leilão de fotos do ex-presidente Lula em São Paulo arrecadou R$624 mil, quase 10 vezes mais que a soma do lance mínimo. O leilão foi realizado em um bar da Vila Madalena, na zona oeste da cidade. O local ficou lotado, com uma multidão no lado de fora. Ao todo, foram leiloadas 50 fotos de Lula, autografadas por ele e doadas por 43 fotógrafos. O valor inicial de cada foto era de R$ 1.313, mas os lances superaram muito esse valor. Uma das fotos chegou a ser vendida por R$ 65 mil. Por sugestão do próprio ex-presidente, o dinheiro arrecadado será destinado ao Instituto Lula. A cada foto vendida, a comemoração era intensa. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã. E a luta por direitos humanos e democracia continua.
Pessoal, de volta com os comentários, eu leio da Adeilde Silva Santos. É engraçado, toda a cultura para eles que tem dinheiro é o pobre, sem oportunidade nenhuma. O Rê Lois, o desmonte da Previdência atinge a todos, eles querem devastar o país. Bom, obrigada a todos pela companhia, pelos comentários, continuem participando e amanhã tem mais, viu? Seus comentários, informações e notícias aqui no seu jornal a partir das 7 da noite. Não esqueça. Beijo grande, até lá!